Ação de interdição. Para que serve e como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre a ação de interdição, e isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre a ação de interdição, que é um procedimento especial de jurisdição voluntária de extrema importância. E nós teremos como referência legislativa principal os artigos 747 a 758 do Código de Processo Civil. Lembrando sempre que o melhor é que quando você vai estudar processo civil, você esteja aí com o seu vademecum aberto, acompanhando, vendo o que tem de referência legislativa, a exata redação, onde que está cada vírgula e tudo mais. Tá? A gente vai tentar dar uma aula, tanto quanto possível, completa sobre o procedimento neste vídeo de hoje, mas é bastante importante que você procure se aprofundar. O que a gente faz aqui é um panorama, tá bom? Então, ação de interdição a partir dos artigos 747 a 758 do Código de Processo Civil. E uma primeira informação que eu já dei, e que é um primeiro ponto de reflexão, é o fato de que se trata de um procedimento de jurisdição voluntária. E isso tem uma força simbólica importante. Muitas pessoas não entendem por que o procedimento é de jurisdição voluntária e tudo mais, mas a ideia é que a ação de interdição ela não é feita contra o interditando, e sim em benefício do interditando, no melhor interesse do interditando. É evidente que pode haver uma litigiosização posterior, porque o interditando vai ter oportunidade de se defender no próprio procedimento. A gente já vai ver como que isso funciona. De toda maneira, eu entendo que é importante a gente aproveitar essa oportunidade desse momento aqui, né? Se você for advogado, né, e estiver reunindo informações para esse tipo de procedimento, ou se você for uma pessoa que pensa em pedir o procedimento para alguém da sua família e tudo mais, é importante entender tudo que tem de peculiaridade no procedimento, inclusive as possibilidades de defesa, porque, para falar bastante a verdade, não é tão raro assim que chegue ao escritório, né? Eu atuo como advogado também, chega ao escritório gente que quer interditar o pai lá e, na realidade, não tem uma hipótese de cabimento de interdição. O que a pessoa quer é passar a controlar o patrimônio do pai, porque acha que o pai está gastando mal, qualquer coisa assim, e veja, o patrimônio é do próprio pai, não tem herança de gente viva, esse tipo de coisa. Eu estou me permitindo fazer esses parênteses iniciais aqui, porque isso é uma situação que acontece com uma certa frequência, e a gente tem que tomar um cuidado danado com isso, para que na prática o procedimento não vire um constrangimento, né? A gente precisa alertar as pessoas que nos procuram para propor e tudo mais, como que é que funciona na prática, e que a coisa não é assim, meu pai agora está de idade avançada, eu vou passar a controlar o patrimônio dele, o que ele pode, o que ele não pode fazer. A ideia absolutamente não é essa, tá certo? Então, quando que é que cabe a interdição? É quando a gente tem uma pessoa que é maior de idade, né? Porque vale lembrar, isso é começo lá do Código Civil, né? Até os 16 anos a gente tem uma previsão para todo mundo de incapacidade absoluta, dos 16 aos 18 anos de incapacidade relativa. A pessoa fez 18 anos, presume-se que ela é capaz para a prática de todos os atos da vida civil. Acontece que pode ser que ela não tenha discernimento suficiente, porque nunca alcançou esse discernimento por uma condição qualquer de saúde, né? Ou pode ser que tenha feito 18 anos, tenha começado a vida normalmente e lá na frente
tenha perdido esse discernimento por causa que seja temporário ou eventualmente até definitivo. Então imagine, a pessoa precisa gerir uma série de negócios da vida civil e ela sofre um acidente e fica incapacitada de exprimir a própria vontade. Isso é para esse tipo de situação que a gente tem esse procedimento. Ou então, a pessoa tem por acidente ou por enfermidade, tem um prejuízo lá cerebral qualquer e daí fica definitivamente incapacitada de exprimir a própria vontade. Ou então, a pessoa faz 18 anos e por conta de E veja, pode ser que eu utilize termos que não são os mais adequados aqui, segundo a última pauta e tudo mais, mas, assim, eu sem a menor intenção de ofensa, o que eu pretendo é me fazer compreender, né? Então a pessoa fez 18 anos e ela nunca alcançou o desenvolvimento mental considerado completo, tem lá uma idade mental de, às vezes, 3, 4 anos e tudo mais, de maneira que não consegue gerir os próprios atos da vida civil, comprar, vender, gravar o seu próprio patrimônio, contrair dívidas, esse tipo de coisa, entende? E aí é no melhor interesse dessa pessoa que é feito esse procedimento. Eu vou até te dizer que para esses casos de a pessoa fez 18 anos, vamos procurar interditar, geralmente faz sentido por conta do BPC, né? Aquele benefício de prestação continuada, o antigo LOAS, que é aquele benefício assistencial, né? Para garantir a continuidade do recebimento e tudo mais. Tá bom? Bom, então vamos lá. Dito isso, né? Então, repisando de tudo que a gente falou até agora, o professor gosta de falar pra caramba, né? Então, daquilo que é mais importante. O cabimento é para quando houver aí um prejuízo de discernimento da pessoa que implique inviabilidade ou dificuldade para gerir os atos da vida civil por si próprio, né, e é um procedimento de jurisdição voluntária regulado pelos artigos 747 a 758 do Código de Processo Civil. E vamos aqui do jeito que eu costumo fazer nesse tipo de vídeo, que é mais voltado como se fosse uma aula, nós vamos por ponto aqui. Próximo ponto, competência. Onde é que deve ser proposta a ação de interdição? No foro do domicílio do interditando. E aqui o que a doutrina geralmente aponta como referência legislativa correspondente é o artigo 46, que vai fazer referência, na verdade, ao foro do domicílio do réu, né? E, de novo, não é exatamente réu no começo do procedimento, pelo menos aqui, pelo que me parece. Né? E, de novo, o código errou, não é jurisdição voluntária. Veja, é simbolicamente importante, pelo que me parece, a compreensão. Olha, não é um procedimento para ser contra o interditando, é um procedimento para ser na defesa do melhor interesse dele. Tá bom? Então, competência, foro do domicílio da pessoa que se pretende interditar. Legitimidade ativa. Quem é que pode propor a ação de interdição? O cônjuge ou o companheiro. Depois, parentes dessa pessoa ou quem já figure por qualquer motivo como tutor da pessoa, porque o que se pretende aqui é que seja nomeado um curador, tá certo? Representante de entidade em que essa pessoa esteja abrigada. O professor não entende o motivo disso. É que, às vezes, a pessoa não tem família, ou a família abandonou e tudo mais, está abrigada lá numa entidade e precisa ter decisões relacionadas à vida dessa pessoa, questão civil, e muito comumente até o recebimento de benefício para garantir aquilo que é de gasto com produtos de higiene e tudo mais dessa própria pessoa ali, enquanto ela está abrigada nessa entidade. E, por fim, o Ministério Público, de forma subsidiária, nos casos de doença mental grave. Então, assim, tem um caso de doença mental grave, nenhum dos outros legitimados propôs a medida e, eventualmente, nem se sabe onde estejam e tudo mais. O Ministério Público tem legitimidade ativa para esse procedimento, nessas circunstâncias, segundo a previsão do Código de Processo Civil. Tá bom? Bom, a legitimidade passiva, a gente olha lá o artigo 1767 do Código Civil, e aí então é aquilo que a gente falou, é quem não tiver condições de exprimir de maneira consciente e autônoma a própria vontade, seja por causa transitória, seja por causa definitiva, e a legislação prevê que, inclusive,
a possibilidade de se cogitar o procedimento para aqueles que são ébrios habituais ou então viciados em substâncias tóxicas, esse tipo de coisa. Tá certo? Porque a gente sabe que são situações também em que as pessoas acabam dilapidando o patrimônio sem compreender bem o que é que está acontecendo. Peculiaridades da petição inicial. Primeiro, exige-se prova documental da legitimidade ativa. Então, assim, cônjuge, certidão de casamento. É companheiro? Bom, pode ter a escritura pública de união estável, mas se não for o caso, porque a gente sabe que a união estável é um estado de fato, então também a apresentação daquilo que for possível de provas documentais dessa situação de união estável, né? E aí, outro dos parentes e tudo mais é por certidão de nascimento, esse tipo de tutor, termo aí de tutoria e tudo mais, tá certo? Segundo, a especificação dos fatos que evidenciam a incapacidade de fato. Então, assim, não basta dizer, o senhor não sabe o que está fazendo. Não, mas não sabe por quê? Qual que é o histórico disso? Né? É especificação de fatos mesmo. Né? E, por fim, a apresentação de laudo médico. Ou então, a prova da impossibilidade de apresentação do laudo médico. De maneira que o jeito melhor que tem de propor a demanda é a apresentação não apenas de laudo médico, mas de históricos de acompanhamento também, sempre que possível, que nesse laudo haja já menção a prognósticos, a possibilidade ou não de tratamento, a perspectiva ou não de recuperação segundo o que existe de desenvolvimento científico atual e tudo mais. Tá certo? E veja, a documentação médica é muito importante. Né? Até porque, abro parênteses aqui no que era roteiro assim da aula, é viável que você formule o pedido de tutela provisória no procedimento de interdição. E isso às vezes é muito importante, porque a gente vai ver que é um procedimento que pode demorar um pouco. Então, enquanto o procedimento está andando, precisa alguém poder provisoriamente, mediante compromisso e tudo mais. Então, um pedido de tutela provisória para nomeação de um curador provisório. O pedido de tutela provisória vai depender da evidência de probabilidade do direito e de já se demonstrar aí risco de dano aos melhores interesses do próprio interditando e tudo mais. Como que você vai provar a probabilidade do direito? Como você vai evidenciar a probabilidade do direito? Em geral, é por meio da documentação médica que você apresenta com a petição inicial. Tá certo? Bom, o Código prevê que proposta a ação, né, protocolada a petição inicial, vai para o juiz faz aquela análise prévia, né, que pode determinar a emenda e tudo mais, e aí a ideia é que se designe uma audiência de entrevista do interditando. No código anterior chamava interrogatório. O código atual, se fez alguma coisa que melhorou o procedimento, sim, pelo que me parece, dar um nome melhor para essa audiência, que é uma audiência de entrevista do interditando. E o código prevê, inclusive, que pode ser realizada no local em que o interditando estiver, que pode ser acompanhada por especialistas, se o juiz entender que é o caso, daí ele deve ser previamente intimado para isso e tudo mais. Na maior parte das vezes, o que acontece na audiência de entrevista é o juiz acompanhado do representante do Ministério Público, que tem intervenção necessária nesse tipo de procedimento, né? Ele conversar com o interditando para perguntar se ele sabe do que trata aquele procedimento, e daí conversar assim sobre generalidades da atualidade, assim, para ver se a pessoa tem algum discernimento sobre o que está acontecendo. Então eu já vi assim: o senhor sabe quem que é o prefeito? Presidente? O senhor sabe pegar um ônibus ou um Uber sozinho, se precisar? Dá R$100 para o senhor. Se o senhor for no supermercado, sabe mais ou menos o que dá ou não dá para comprar? Esse tipo de coisa, sabe? Uma conversa que soa um tanto quanto informal, mas para uma verificação preliminar aí de se a pessoa tem algum grau de discernimento ou não. Veja que naqueles casos em que a pessoa está internada numa UTI e tudo mais,
sendo inviável a realização da audiência de entrevista, o juiz pode determinar que o oficial de justiça vai e faça uma constatação e daí certifique isso. Tá certo? Veja, nessa primeira audiência, que tinha um nome terrível no código anterior de interrogatório, no código anterior, o Código de Processo Civil de 1973, o juiz, ouvindo o representante do Ministério Público, na própria audiência podia decretar a interdição. O código atual foi mais cuidadoso, né? E trouxe outras necessidades procedimentais. E eu vou te falar bem a verdade, e o que eu vou dizer agora pode soar um tanto quanto polêmico, mas assim, é aquela coisa de o caminho até o inferno estar pavimentado de boas intenções. Me parece bem intencionada a alteração que foi promovida, de que eu vou falar agora, mas em boa parte dos casos é uma absoluta tragédia, porque na primeira audiência fica mais do que evidente que a pessoa não tem a menor condição de gerir a sua própria vida, porque absolutamente não tem discernimento. E o juiz, para aplicar o código, é obrigado a seguir em um procedimento que pode ser extremamente moroso e que é sempre, ou quase sempre, muito sofrido para todas as pessoas que estão envolvidas. Então, feita a audiência de entrevista, ou dispensada, se for o caso, o interditando é cientificado de que ele tem 15 dias para, se quiser, constituir advogado e apresentar contestação. Veja, naquilo que eu mencionei lá no começo, que é o pai que os filhos estão querendo tomar conta da vida dele, esse tipo de coisa, o que ele vai fazer é contratar um advogado e contestar. E aí, de novo, é importante que quem te procura eventualmente como advogado saiba disso. É importante que você que está assistindo o vídeo porque cogita para algum parente, você saiba disso. Porque não é assim, o juiz vai interditar lá o teu pai ou o pai do teu cliente, não vai nem ouvir ele, não vai dar oportunidade dele no nada, e daí você vai começar a dar uma mesada para ele. Não é assim que funciona, não. Ele é cientificado de que ele tem do que trata o procedimento, né, e de que ele tem a possibilidade de constituir advogado e de defender os seus próprios interesses para demonstrar que não tem falta de discernimento, nem incapacidade, nem nada disso. Agora, na maior parte das vezes, né, quando se propõe ação, que é justamente quando tem uma situação de fato de incapacidade, o que acontece é que o interditando não constitui advogado, ele não tem discernimento para isso, ele não tem condição para isso. Muitas vezes, quando tem um mínimo que seja lá de discernimento, ele sabe que ele não consegue gerir a sua própria vida. E naquilo que é o pouco de discernimento que ele tem, ele concorda, né? Isso é o que a gente tem de frequente. E aí o que o código prevê? O código prevê a necessidade de o juiz nomear um curador especial. Veja, uma necessidade desse código que não tinha no código anterior, porque já tem a atuação do Ministério Público como fiscal da lei. Mas o código prevê a necessidade de nomear um curador especial para fazer uma defesa técnica daquele indivíduo. E veja, pelo amor de Deus, sou advogado, não quero dizer que não seja importante a atuação dos advogados no judiciário. Muito longe disso. Mas a pessoa é cientificada, ela pode constituir o advogado dela, ela é pessoalmente cientificada. Nós não estamos falando aqui de uma revelia por citação ficta, nada disso absolutamente, porque daí é muito importante a atuação de um curador especial. Não, ela foi pessoalmente cientificada. E já tem a supervisão do Ministério Público como fiscal da lei. Eu, sinceramente, tenho sérias dúvidas sobre a pertinência política dessa intervenção de um curador especial. E veja, não tenho dúvida de que juridicamente é o que o código manda hoje, tá certo? O código manda fazer isso. Professor, mas isso não faz tanta diferença. Faz diferença, o Estado tem que pagar em gasto público e mais. Não é tão raro assim que fica, o juiz nomeia um curador especial, deixa o último dia do prazo para falar, olha, não me interessa por motivo de foro íntimo, nomeia um segundo, um terceiro, um quarto e tudo mais, e a coisa fica parada por aí. Bom, depois da manifestação do curador especial que acompanhará o procedimento a partir de então, o código fala ainda que mesmo havendo documentos médicos, deve ser designada perícia.
Não importa o volume da documentação, e há alguma controvérsia no Superior Tribunal de Justiça, mas recentemente, em relação à data em que eu estou gravando o vídeo, pelo menos, o STJ reafirmou a necessidade da perícia, mesmo que haja um volume considerável de documentação. E veja, é o que está no código. Né? De novo, parece bem intencionado. Na prática, pode ser uma tragédia. Porque a mesma coisa de ficar nomeando um atrás do outro que a gente mencionou em relação ao curador especial, com mais razão ainda pode acontecer em relação ao perito. Porque imagine, se a parte que está pedindo não tem gratuidade de justiça, o perito vem lá, fala os honorários dele, pode ser caro e tudo mais, mas se a pessoa não tem problema de dinheiro, ela vai lá e paga. Agora, se é beneficiário da gratuidade de justiça, o Estado vai pagar ao final. Aí o perito sabe que ele pede um valor, depois o Estado não quer pagar o valor da tabela, que é bem baixo e tudo mais. E aí pode haver sucessivas recusas e o procedimento fica parado enquanto isso. E veja, muitas vezes em uma situação em que é mais do que evidente a incapacidade de fato da pessoa. De toda forma, repito, tudo isso que eu estou reverberando aqui como reflexões de caráter político, porque parece-me que a determinação do código ela é bem clara, tá certo? A sentença, né? Porque depois disso tudo, então você tem lá, de novo, tem entrevista, né? Você tem a nomeação, prazo para contestação. Se for revel, não se aplica o efeito da revelia, aí tem nomeação de curador especial, aí designação de perícia, depois disso tudo, alegações finais, não é? E sentença. Contra a sentença, cabe recurso de apelação, que nesse caso não tem efeito suspensivo automático. É uma das exceções dos incisos do parágrafo 1º do artigo 1012. Tá certo? E aqui, já caminhando para o final, né? Cessando o estado de fato de incapacidade, é possível levantar essa interdição a qualquer tempo. Tem gente que fala que, por isso, não teria supostamente a sentença de interdição, ela não teria aptidão de formar coisa julgada material. Isso, para mim, parece que é mais ou menos aquela discussão da pensão alimentícia que pode ser revista e tudo mais. O que me parece que faz mais sentido, na verdade, é o seguinte: cabe discutir o levantamento se houver cessação da incapacidade. É uma nova circunstância de fato, é nova causa de pedir, e daí o que a gente tem é outra ação, não a mesma ação. A coisa julgada age sobre a mesma ação, mesma causa de pedir, ou mesmo objeto, pelo menos que seja, causa de pedir casamento com pedido. Se você tem novo fato, pelo que me parece, a coisa julgada nunca prejudica a discussão sobre fato novo, pelo que me parece, pelo menos. Tá certo? De maneira bastante panorâmica, é isso que tem de principal sobre o procedimento de interdição. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido instrutivo, que tenha sido bacana aí, que você tenha conseguido entender algum ponto que eventualmente não tivesse entendido até então, tá bom? Queria te convidar a conversar comigo por meio dos comentários aqui embaixo, contando para mim de onde é que você me assiste, o que é que você faz. Eu fico muito feliz por saber até onde os vídeos estão chegando, quem que tem assistido, e na medida do possível eu também gosto de interagir com o pessoal por meio dos comentários aqui embaixo. Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu falo do procedimento especial de consignação e pagamento. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram e no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.